Vamos agora para o terceiro princípio. Terceiro princípio, princípio democrático. Vamos falar então sobre o princípio democrático. Queridos, a democracia, o que é a democracia? A democracia é o regime de governo adotado no Brasil. Democracia é o regime de governo adotado no Brasil. Pode aparecer na sua prova também uma variação aqui. Regime político. Regime político ou regime de governo. E o que esse regime traz? O que ele diz? O que ele nos ensina? O regime de governo, ele revela para nós de onde é a fonte do poder que o Estado tem. De onde emana o poder. A fundamentação do regime democrático adotado no Brasil está prevista aí no artigo 1º. Primeiro, quando a Constituição diz que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. É aqui que a Constituição se posiciona no que tange ao regime de governo adotado no Brasil. Quando ela diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Município, constitui-se um Estado democrático de direito. Queridos, ela uniu dois regimes de governo e formou um só. Dois regimes de governo, o regime democrático e o regime de direito. Então, o Estado democrático significa o quê? Estado democrático significa que o poder é do povo. Democracia significa isso. O poder do povo. Ok? Abraham Lincoln dizia que democracia era o poder do povo, para o povo e pelo povo. Democracia, o poder do povo, para o povo e pelo povo. É da onde emana todo o poder que o Estado tem. Isso está no parágrafo único do artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso vem da democracia. E o Estado de Direito significa o quê? Significa que o Estado brasileiro é regido pelas leis. Então você tem aqui dois limitadores para o poder estatal. Primeiro, a fonte do poder estatal não nasce no próprio Estado. A fonte do poder estatal nasce do povo. Segundo, o Estado não faz o que ele quer. Ele tem que obedecer às leis. Então essas são duas características do regime de governo adotado no Brasil. O império das leis e o poder do povo. Ambos têm como objetivo limitar o poder estatal. Ficou claro isso aqui? Veja, acabei de dizer para vocês, parágrafo único do artigo 1º, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Chamamos este poder que emana do povo de soberania popular. Soberania popular. A soberania popular é que dá esse embasamento para a democracia brasileira. Então nós dizemos que a democracia brasileira, ela pode ser exercida tanto de forma direta quanto de forma indireta.
Então a democracia, essa soberania popular, esse poder do povo, pode ser exercido de forma direta ou de forma indireta. De forma indireta, por meio de representantes. Então quando você vota no vereador, você está exercendo o seu poder político representativo, por meio de representantes. Quando você vota no prefeito, no presidente, no senador. Agora, a soberania popular ou a democracia direta é quando você não tem intermediários. E aí a Constituição traz 4 instrumentos para exercício direto dos poderes políticos. Guardem, decorem, porque eles sempre caem em prova. Quais são as 4 formas de exercício direto dos direitos políticos? Plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Essas são as formas de exercício direto dos direitos políticos. Ok? Então cai na prova assim. Já caiu várias vezes. Todas as bancas já cobraram isso aqui. Assinar a alternativa que contém uma forma de exercício direto dos direitos políticos. Pronto, tem que ter uma dessas respostas aqui. O que é o plebiscito e o referendo? Plebiscito e referendo são 2 espécies de consultas populares. Consultas populares. O que significa essa consulta popular? O governante quer tomar uma decisão, o governante quer decidir, mas ele não sabe se decide de um jeito ou do outro. Então o que ele faz? Ele consulta os cidadãos. Qual que é a diferença entre plebiscito e referendo? Essa diferença também já foi cobrada amplamente em questões de prova. Tem questão de prova que só trabalha isso, a diferença entre plebiscito e referendo. O plebiscito é uma consulta popular feita antes da decisão governamental. O referendo é uma consulta popular feita depois. Plebiscito antes, referendo depois. Plebiscito, só lembrar, fala errado, plebiscito. Pré significa antes. Plebiscito antes, referendo depois. Um exemplo de plebiscito que o Brasil já teve. Em 93, o Brasil teve um plebiscito para nós mudarmos a nossa forma de governo e o nosso sistema de governo. De república para monarquia, de presidencialismo para parlamentarismo. A maioria de vocês não devem se lembrar disso aí, mas você lembra? Era pequena, né? Você deve ter votado, né? Não votou, não? Era pequeno, pequeno lá. É mesário já, é chefe dos caras que votavam lá. Então, nessa época, eu era pequeno também. Nessa época, teve o plebiscito. E aí, me contaram, né, gente? Eu não sei. Mas me contaram que tinha propaganda na Rede Globo, as atrizes vestiam de rainha. Iam lá, não, vota, vamos ser agora uma monarquia e tal. Teve um plebiscito, aí os cidadãos foram às urnas e votaram e decidiram que não tinha que mudar. Porque o brasileiro é medroso, né? Ele não gosta de mudança, ele gosta de estabilidade. O Brasil é cultural essa questão da estabilidade. E aí, mesmo a gente vivendo a maior instabilidade do mundo, pelo menos eu sei quem rouba, eu sei onde que é perigoso, mas eu tô seguro ali. Eu sei que eu não posso passar pela Delamare ali, entendeu? Assim, eu já sei, eu me sinto seguro para saber. Tipo, eu não tô preocupado se vai melhorar aquilo lá, mas eu sei, tipo, eu não vou passar... Você entenderam a lógica, assim? É, exatamente. Então, assim, o Brasil tem essa parada. E tivemos também um referendo. O referendo foi o Estatuto de Desarmamento. Estatuto de Desarmamento. Veio a lei proibiu venda de arma no Brasil, só que aí teve um referendo perguntando para os cidadãos o que eles achavam. E aí os cidadãos olharam e falaram assim, não, tira isso daí, queremos que venda armas no Brasil. E aí o referendo tirou aquela vedação da venda de arma no Brasil. Tá? Então são 2 situações aqui mostrando para vocês como elas já aconteceram no país. Iniciativa popular.
O que é iniciativa popular? É a possibilidade de se iniciar a criação de uma lei no Brasil. Então, é possível hoje que o cidadão proponha a criação de leis no Brasil. Nós vamos estudar isso lá quando formos estudar processo legislativo. Então, como se faz para ter criação de leis no Brasil? Através da iniciativa popular. Guardem esses requisitos que estão no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. São requisitos ótimos para cair em prova. Então, para se propor uma lei de iniciativa popular, você tem que ter a propositura feita pelo menos por 1% do eleitorado nacional. Distribuída em pelo menos 5 estados da federação. Em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação. Em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. É assim que você propõe uma lei de iniciativa popular. Temos algumas no Brasil, as mais importantes. Lei de ficha limpa é uma lei de iniciativa popular. Lei de crimes hediondos também é uma lei de iniciativa popular. Beleza? E por último temos a ação popular. A ação popular é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, que permite ao cidadão fiscalizar o poder público. Então o cidadão fiscaliza o poder público no que tange a moralidade administrativa, o patrimônio histórico e cultural, preservação do meio ambiente. Depois nós vamos estudar esses instrumentos aí mais a fundo. Beleza? Tranquilo até aqui? Ó. Em razão da democracia brasileira ser exercida tanto de forma direta quanto de forma indireta, a doutrina chamou a democracia brasileira e classificou ela de uma democracia participativa ou semidireta. Participativa ou semidireta. Significa dizer que a democracia brasileira ela pode ser exercida tanto de forma direta quanto de forma indireta. Questão clássica de prova. A democracia brasileira só pode ser exercida de forma direta. Ou a democracia brasileira é exercida apenas de forma indireta. Questão clássica de prova. Aí você só precisa lembrar, né? Participativa ou semidireta. Beleza até aqui? Tudo bem? Dúvidas? Não?